Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Já estamos caminhando para o final da questão de Mateus. Já estou aqui com o meu café, ó. Você pega o seu aí, porque nós vamos continuar essa aula de Mateus, aula de número 10, mas é a quarta aula desse módulo, se eu não me engano, né? Então, para a gente dar continuidade aqui a essa aula, a gente vai aqui para o nosso slide. Vamos estudar nessa aula desse vídeo, né? Nessa aula de hoje. Já estou com a canetinha laser aqui. Bom, nós vamos estudar hoje sobre para quem Mateus estava escrevendo. No caso, durante as aulas, a gente já verificou, e quem prestou atenção nas aulas já está identificando quem é que Mateus, qual é o público-alvo de Mateus inicialmente, né? Reforçando aquilo que eu disse. O público-alvo dos evangelhos, assim como de toda a escritura sagrada, é o mundo inteiro, são todas as pessoas. Mas inicialmente, Mateus estava escrevendo para um grupo de pessoas, assim como Marcos, Lucas, João, assim como as cartas de Paulo, né? Exemplo, cartas de Paulo, a gente tem hoje nas nossas mãos, a gente tem a Europa com as cartas de Paulo, a gente tem a China ainda com perseguição, mas algumas pessoas têm, e o mundo inteiro tem os escritos que Paulo escreveu, foi inspirado por Deus. Mas, inicialmente, Paulo havia escrito aos Coríntios, havia escrito aos Tessalônicos, né, a Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, havia escrito aos Tessalonicenses, havia escrito aos Colossenses, havia escrito aos Filipenses. Então, da mesma forma que foi assim com Paulo, assim também foi com os evangelistas, né, no caso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Mateus, inicialmente, está escrevendo para um público-alvo específico, que a gente já vai identificar que é os judeus. Conforme as aulas foram passando, a gente já estava vendo isso, já estava percebendo isso. E hoje a gente vai, nesse momento, nós vamos estar apenas mostrando como que nós vamos identificar isso dentro das escrituras e quais são os desafios que Mateus passou nessa comunicação inicial com esse povo, né, com esse público. Inicialmente, ele escreveu aos judeus e teve alguns desafios que vão trazer para nós entendimento das razões pelas quais algumas coisas estão daquela maneira pela parte de Mateus, em concordância com aquilo que o Espírito Santo de Deus o havia inspirado. Então vamos lá. Vamos para cá verificar essa primeira parte do slide. Essa primeira parte está aqui, ó. Vale ressaltar a base fortemente construída desse evangelho com fundações do Antigo Testamento, sem ter a necessidade da parte de Mateus de querer explicar alguma coisa relacionada à tradição judaica e às inúmeras citações do Antigo Testamento. Reforçam a certeza de que esse evangelho foi escrito inicialmente aos judeus. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Esse parágrafo aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que a gente já viu nas aulas anteriores que as citações, as mais de 60 citações do Antigo Testamento, a maneira com que o evangelho começa, que é com a genealogia, a gente viu sobre o propósito disso ter começado, mas também estamos unindo isso o porquê dele comunicar inicialmente dessa forma com esse público. Por quê? Porque esse público eram os judeus. Então, unindo essas citações com a maneira com que Mateus começa e unindo também com essa informação a mais aqui que foi dada, que é que Mateus não faz questão de estar explicando, dando explicações de algumas coisas que estão registradas, reforça que o povo judeu, né, o público judeu, na verdade, não é o alvo principal de Mateus no momento em que ele está escrevendo esse evangelho e está evangelizando com essa escritura.
A gente tem também essa questão do Mateus não fazer questão de estar explicando, não é? Aqui, ó, que essa parte aqui onde está a caneta laser aqui, ó. Sem ter a necessidade da parte de Mateus querer explicar alguma coisa relacionada à tradição judaica. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, em Marcos. Marcos explicando a situação lá do Corban, não é? Tá até aqui embaixo, aqui, ó, onde está a caneta laser, ó, a gente pode dar continuidade a esse tema aqui embaixo, né? Deixa eu até fazer só um puxadinho aqui para ficar melhor. Ó, a gente pode dar continuidade a essa questão aqui, ó, que está em colchete. Vamos puxar para cá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Mateus cita costumes judaicos sem se preocupar em explicar o que cada costume significa, diferentemente dos outros evangelhos, como por exemplo, Marcos capítulo 7, do 10 ao 13, e João 19, 40, que tentam explicar ser parte de uma tradição judaica. Então a gente vai consultar esses textos agora, mas antes da gente consultar, o que significa por que Marcos e João vão explicar que aquilo que eles estão citando faz parte de uma tradição judaica, e Mateus, em toda a sua escritura, ele não tem preocupação alguma de explicar, olha, isso aqui faz parte da tradição judaica, por isso que eu estou falando dessa forma, por isso que tem esse nome, por isso que tem essa maneira de agir, por isso que Jesus falou aquilo. Você não vê Mateus em momento algum querendo explicar os significados e as razões daquelas situações nas quais ele escreveu nos 28 capítulos. Isso significa que, se ele não fez questão de explicar, é porque dentro do seu entendimento ele compreendia que aquele povo, aquele público-alvo, eles compreendiam aquilo que eles estavam falando com muita facilidade. Ou seja, se eles compreendiam com muita facilidade, e ele não está fazendo questão alguma de explicar, assim como Marcos fez questão, assim como João fez questão, é um sinal de que aquele público-alvo são os judeus. Os judeus é que são... Ah, mas e Lucas? Lucas, de repente, a gente não tem Lucas querendo explicar. Mas Lucas, ele também não aborda questões mais voltadas para a tradição judaica, assim como Mateus trabalha, assim como Marcos e João trabalham. Até porque o trabalho de Lucas em concordância com a inspiração do Espírito Santo de Deus, é um trabalho também de pesquisa, de historicidade, é um trabalho inspirado por Deus, é totalmente espiritual, mas o método que ele utiliza também é um trabalho histórico de pesquisa, e ele quer comunicar um objetivo diferente, ainda que venha concordar com os demais objetivos dos outros evangelhos. A gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente chegar na parte de Lucas, o que Lucas está propondo, o que Lucas está fazendo, para poder a gente não ter ele aqui nessa citação na qual a gente tem Marcos e João. Então vamos aqui para as escrituras, que a gente vai consultar aqui agora. Então a gente vai consultar aqui Marcos, não é? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, do 10 ao 13, se eu não me engano. Marcos capítulo 7, do 10 ao 13. Bom, vamos ver aqui vamos ler a partir do 5, só para a gente pegar o contexto. Vamos ler a partir do 5, a gente pega o contexto e depois a gente vai identificar aqui no final qual foi a explicação de Marcos da tradição judaica aqui. Verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, né? Jesus respondeu no caso, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Está como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa citação, se eu não me engano, é Isaías 29.
E, continuando no verso 7, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, Jesus complementando aqui a resposta, né? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha só que interessante essa situação aqui. O Marcos, ele coloca um registro, né, mais completo. Vamos ver aqui, antes da gente fazer essa abordagem, já tem uma referência aqui, em cima, de que esse mesmo escrito em que a gente acabou de ler, também está lá em Mateus capítulo 15. Então a gente leu aqui como que Marcos registrou. Agora vamos ver como é que está lá em Mateus capítulo 15. Em Mateus capítulo 15, vamos ver aqui já a partir do 1 já está o propósito que a gente quer ler. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu, por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai e a mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca, isto sim é o que contamina o homem. Então, vamos observar o seguinte, qual é a diferença daquilo que está escrito aqui, registrado por Mateus, do que está registrado em Marcos. Lembrando que nós falamos que Mateus não faz questão alguma de estar explicando alguma coisa se é da tradição judaica ou não, e a gente fez uma abordagem no slide dizendo que Marcos e João, por exemplo, fazem questão porque o público-alvo deles não era inicialmente os judeus. Então vamos ver aqui. Já estamos aqui em Marcos capítulo 7. Voltamos para Marcos 7. Então está aqui o seguinte. Aqui nesse verso 11 está dizendo, ó, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderás aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, você vê que isso aqui não está adicionado. Essa questão do corbã e essa explicação, isto é, oferta para o Senhor, não está registrado em Mateus. Por quê? Porque Mateus, você vai ver que o registro de Mateus é mais curto, o registro de Marcos é mais longo, né? A gente vê que tem uma introdução, tem uma exposição maior aqui. Tem aquela exposição de convocar a multidão também para poder falar. Contudo, essa exposição que está aqui de forma mais extensa é mais para poder explicar, complementar e explicar para o público-alvo de Marcos aquilo que significaria essa tradição dos anciãos, não é? Essa tradição que os
fariseus já haviam abordado Jesus, já havia dito, ó, por que que os discípulos do Senhor não seguem a tradição dos anciãos? E ele vai explicar, e Jesus vai combater isso, falando assim, ó, vocês distorcem os mandamentos. A tradição de vocês é uma tradição que não está compatível com os mandamentos de Moisés, com os mandamentos de Deus. Se vocês estavam fazendo, né, criando tradições em cima de tradições para poder evitar cometerem pecado, agora vocês, na verdade, estão vivendo uma tradição hipócrita que está burlando os mandamentos de Deus, mas com um aspecto de que vocês estão cumprindo de certa forma. E para poder, Marcos, explicar isso para o público-alvo deles, explicar que é isso que Jesus está falando, ele vai explicar, dentro dessa abordagem de Jesus, qual era uma das indignações de Jesus, da manipulação que havia na tradição judaica, que os fazia ser hipócrita e, ao mesmo tempo, não cumprir os mandamentos de Deus. Que seria uma dessas, seria a questão de não honrar o pai e mãe, mas fazer uma atividade da tradição que meio que burlava essa questão de cuidar, de estar cuidando permanentemente de um pai e de uma mãe que estivessem invalidados, não é? Que estivessem precisando serem cuidados agora pelos filhos. Então, às vezes, o pai ou a mãe poderiam estar invalidados, né? Por estar passando por uma invalidez, essa é a palavra correta, por uma invalidez, por conta de doença, de enfermidade, por conta da velhice, não é? Que já, às vezes, são idosos que não têm mais condições de viverem sozinhos. E a responsabilidade dos filhos, isso de forma natural, já seria cuidar do pai e da mãe. Agora, como Deus já sabe o coração pecaminoso do ser humano, Deus coloca isso como um mandamento, como uma lei. Olha, aí traduzindo isso em miúdos, bom, se teu pai e sua mãe estão passando por uma invalidez e não podem, o que você tem que fazer? Você tem que investir os seus recursos para poder cuidar do seu pai e da sua mãe, colocá-los dentro da sua casa, cuidar de tudo, seja com o médico, seja com problema de saúde, seja por conta de ser idoso, seja por qualquer outra razão que os torne inválidos para morarem sozinhos, para viverem sozinhos. Os filhos vão ter que pegar os pais, cuidar e investir neles. Aí, esses fariseus, por exemplo, eles já estavam vivenciando essa tradição que não era uma tradição compatível com os mandamentos de Deus, que era o Corban. E o Corban, eles deixavam de investir nos pais. E eles justificavam que esse investimento seria, na verdade, para o reino de Deus, para o templo, seria um investimento para questões que honrariam ao Senhor, e esse investimento dessa tradição, né, por meio dessa tradição, seria a mesma coisa, seria o equivalente a estar investindo no pai e na mãe que estivessem passando por uma invalidez. Então, assim, eles consagravam esse recurso, né? Consagravam, entre aspas, né? Vamos dizer assim, consagravam, entre aspas, mas Jesus ele já vem aniquilando essa tradição, mas Jesus ele cita essa tradição, logicamente que Jesus identificaria muitas outras, mas ele já vai nessa tradição para poder já revelar a hipocrisia dos fariseus e dos escribas que o estavam abordando. Então, para isso ficar bem claro para o público-alvo de Marcos, Marcos traz essa explicação aqui, ó, é o Corban, isto é, oferta para o Senhor. Ó, vamos reler aqui, ó. Verso 11, vós, porém, dizeis, se o homem disser ao teu pai ou à sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta para o Senhor. Percebe isso aqui? Olha só. Vamos traduzir aqui mais para o nosso dia a dia. É como se alguém chegasse e dissesse dessa forma, olha, se por um acaso o meu pai ou minha mãe que estão passando por uma invalidez, que já são idosos, e eles estão exigindo recurso de mim, estão exigindo que eu invista neles,
e eu tô sentindo que eles estão pesados para o meu bolso, estão pesados para minha finança, a gente pode alegar da seguinte maneira, eu posso alegar da seguinte forma: olha, aquilo que você quer de mim, o dinheiro, seja dinheiro para médico, seja dinheiro para comprar comida, seja dinheiro para cuidar de você, seja dinheiro para te levar no hospital, seja dinheiro para poder te manter dentro da minha casa. Isso aqui, na verdade, não, eu não posso investir em você porque isso aqui é oferta do Senhor. E eu não vou estar transgredindo a lei de Deus, por quê? Porque isso aqui é corbã. Entenderam o que os fariseus e os escribas defendiam e vivenciavam e Jesus estava denunciando? E Jesus vai dizer o quê? Isso aqui não tem nada a ver, cara. Isso aí não tem nada a ver, isso não está compatível. Vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E vocês estão apenas seguindo mandamentos meramente humanos, tradição de homens. Que aí a gente retorna aqui pro verso 6 ao 8, que é a citação de Isaías capítulo 29, não é? Quer ver? Ó, vamos ver aqui rapidamente. Ó. Vamos achar aqui, ó, Isaías capítulo 29. Se eu não me engano é o verso 13. Vamos ver se é isso. Vamos ver se eu tô bom de cabeça. Aqui, ó. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tá vendo? Essa citação aqui de 29:13 do livro de Isaías é que Jesus faz uso lá em Marcos 7 e também em Mateus 15 que a gente viu. Então você pode até anotar aí essa concordância bíblica de Isaías com a citação de Jesus em Marcos 7 e Mateus 15. Voltando para Marcos 7, então Jesus pega aquela questão que estava sendo aplicada por Deus por meio de Isaías ao povo de Israel naquela época, e Jesus considera que aquilo também era uma profecia de Isaías daquilo que os judeus continuariam vivendo. Porque antes era aquelas tradições que Isaías estava falando, eram tradições que poderiam estar sendo voltadas para uma experiência idólatra. Não é que foi a razão da queda de Israel para poder ir para o exílio da Babilônia. Mas Jesus também considera que aquilo ali é uma profecia atemporal, é uma profecia que não vai ficar não ficou só no tempo de Isaías. Aquilo ali atravessou os séculos e apontava para aqueles fariseus do tempo de Jesus, que as tradições maquinalmente aprendidas, que são tradições meramente humanas, começaram a ser formadas de forma brutal depois do exílio da Babilônia. Então Jesus ele pega essa aplicação de forma muito sábia, de forma muito inteligente também, e já aplica isso aos fariseus e ao mesmo tempo revelando. Contudo, a extensão dessa compreensão é vista mais pela ótica de Marcos, que tenta trazer essa explanação da melhor forma, do que propriamente Mateus, que não faz questão de explicar que está se tratando do Corban. E por que Mateus, lá no capítulo 15, não está fazendo questão alguma de falar que isso aqui é Corban? Porque o público-alvo que ele está comunicando já sabe da situação e já sabe do que Jesus está tratando aqui. E o público-alvo de Mateus não precisa compreender, ter uma explicação de que, tá falando do Corban, né? Por quê? Porque eles são judeus. Então, eles não precisavam dessa explicação. Vamos para a próxima citação aqui. Vamos aqui para João capítulo 19, verso 40, não é? Verso 40, deixa eu ver aqui. 19, aqui. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
olha só, né? A mesma coisa está em Mateus, por exemplo, né? Marcos e Lucas também. Mas como o assunto é Mateus, a gente não vai ver os outros dois, não, porque senão vai tomar muito tempo. Mas vamos ver Mateus aqui, do 57 ao 61. Já está aqui, ó. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Bom, você vê que não tem o registro, né, igual o de João. O de João já tem o registro aqui de José de Arimateia, comprando aquele lugar, quer dizer, José já havia comprado aquele lugar. Agora a gente tem um registro semelhante de que ele foi até Pilatos, conversou com Pilatos para poder receber o corpo de Jesus, para o corpo de Jesus ser entregue, foi. E aqui tem essa explicação. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus. Ó, como é de uso entre os judeus, ou seja, havia um público de João que não era judeu, no qual ele está explicando a razão desses utensílios, não é? A razão de envolver em lençóis e de aromatizar o morto. Era um costume dos judeus. E vai dizer, né, na preparação para o sepulcro. Isso aqui, esse registro do verso 40, a gente não tem em Mateus, por exemplo. E por que não tem lá? Porque Mateus não precisa explicar que quando o corpo de Jesus foi tomado, foi envolvido em lençóis e depois foi aromatizado para com uma preparação para poder deixar ele no sepulcro. Por quê? Porque se isso já era costume dos judeus e ele está comunicando aquilo para os judeus, logo ele não precisa explicar. Ele não precisa falar, porque os judeus já entendiam, já compreendiam. Então, Mateus ele prefere focar em outras questões, prefere focar em uma outra maneira de abordagem para poder conseguir comunicar aquilo que ele queria comunicar ao seu público principal, seu público-alvo inicial, do que propriamente fazer como João fez, de explicar algo que para os judeus seria desnecessário. Então, quando a gente vai identificando essas questões que a gente já identificou, usando como exemplo Marcos e João, obviamente que nós poderíamos encontrar outros exemplos, a gente poderia encontrar, mas não seria demandar muito tempo só nisso. Esses dois exemplos foram suficientes para a gente poder compreender que o público-alvo de Mateus são os judeus, nessa ausência de explicação, nessa ausência de querer dar detalhes de algumas situações. A gente viu duas questões aqui interessantes, né? Em Marcos 7, a gente viu Marcos dando uma explicação de algo que Jesus havia falado que Mateus não precisou explicar. E em João, a gente viu uma informação adicional que não temos em Mateus, porque Mateus não precisa adicionar aquela informação e João, ele precisa adicionar essa informação para poder trazer um detalhamento melhor dentro da proposta que João tem para o seu público e que Mateus não precisa dessa adição porque ele está comunicando aos judeus. Então deu para perceber isso? Que a gente tem a identificação dentro das escrituras, a gente tem a identificação dentro de Mateus e temos a identificação nas concordâncias dos evangelhos que o público-alvo de Mateus são judeus. E olha só a importância de compreender que os evangelhos se completam. É a partir do momento em que nós fazemos essas comparações, que foi dito nas outras aulas, não é? Nas aulas anteriores, que é dentro daquilo que é semelhante, tem as suas particularidades, tem as suas diferenciações particulares,
É dentro disso que a gente consegue identificar melhor algumas questões individuais de cada evangelista. Então foi a partir do momento que a gente compreendeu, peraí, não tem essa informação em Marcos. Opa, essa informação que está em Marcos não tem em Mateus. Ué, essa informação que Mateus está falando aqui, está registrando, está faltando uma coisa. Por que está faltando? Porque a gente está vendo que lá em João tem essa informação e Mateus não tem. Então é nessas adições e nessas supostas, entre aspas, né, omissões que vão nos trazendo a iluminação para poder compreender o detalhe de cada evangelista e de cada livro. Com isso a gente compreende que Mateus está escrevendo aos judeus. Outras razões que Mateus está escrevendo aos judeus está no detalhe da dedicação de Mateus ao escrever a judeus convertidos e aos judeus. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, ele está escrevendo aos judeus convertidos e também aos judeus, ou seja, ele está comunicando esse ensino, essas instruções aos judeus que já haviam se rendido a Cristo e também está querendo alcançar o máximo de judeus que ele puder, não é? É a obra da evangelização. Então a gente tem aqui a maneira com que ele vai se dedicar para poder não causar estranheza para os judeus convertidos e também para não causar barreiras aos judeus que ainda não se entregaram para Jesus, que ele deseja alcançar. E qual o detalhe dessa dedicação, não é? Um dos detalhes, né, podemos dizer assim, é que Mateus registra, na maioria das vezes, ele registra o reino vindouro do Senhor como reino dos céus, e não propriamente como reino de Deus. A gente vai ver que essa citação de reino dos céus é dita, tá aqui no slide, não é? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou melhorar aqui a visibilidade. Deixa eu melhorar aqui a visibilidade, vou desaparecer aqui agora. Aí, ó, melhorou a visibilidade aí, ó. Canetinha laser está aqui para orientar você. Essa citação, reino dos céus, é dita 32 vezes no livro e somente nesse evangelho. Logicamente, a gente vai conseguir encontrar reino de Deus, a palavra reino de Deus nesse livro, a gente vai conseguir encontrar, mas a grande parte das citações relacionadas ao reino de Deus no livro de Mateus está como reino dos céus. Vamos pegar um dos exemplos aqui que está citado aqui. A gente tem Mateus capítulo 3, o 4, 5 e o 19. Vamos ver primeiro o capítulo 3. Mateus capítulo 3, a gente está em João aqui, vamos voltar para Mateus. Lembrando que é muito importante você não estar apenas se orientando aqui pela aula. Você tem que pegar todas as citações bíblicas, pega a sua Bíblia, rabisca, anota, pausa o vídeo e anota para poder você ter isso na sua Bíblia para melhorar a sua memória, a sua didática, para melhorar o seu aprendizado. Mateus capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou botar aqui, ó, destacar. Reino dos céus. Eu destaquei aqui em amarelinho para você ver. Ó, reino dos céus. Bom, a gente tem outra citação que é Mateus capítulo 4, verso 17. Então, 4, 17 aqui, aí você confere aí também, mas já está aqui na tela para você, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus novamente. Então a gente tem o 5:3. O 5:3 vai dizer: bem-aventurado, né? Aqui é o sermão do monte, começa, né? O sermão da montanha, e o ensino já começa com o famoso sermão das bem-aventuranças. Então, no início já das bem-aventuranças, Jesus já começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que, vamos ver em Lucas como é que está lá.
Lucas ele é bem curto nas bem-aventuranças, né? Mas vamos ver aqui o que ele fala aqui no Lucas 6 do 20. Vamos ver aqui, ó. Lucas 6, 20. Então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhes, aí é o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ó, reino de Deus. Vosso é o reino de Deus. Pô, destaquei em amarelo aqui, mas ficou feio, né? Não ficou legal, não. Tirei. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quando chegamos em Mateus, deixa eu fechar isso aqui, a gente não vai precisar ver isso aqui agora. Em Mateus 5, bem-aventurados vós, os humildes de espírito, porque deles, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Lucas botou reino de Deus e Mateus já colocou novamente reino dos céus. Percebeu essa diferença aí? É uma diferença que aos nossos olhos é uma diferença boba, mas para compreender o contexto e os desafios de cada evangelista, torna-se um detalhe importante de ser notado. E vamos ver o último. É lógico que tem outros exemplos, mas eu destaquei só esses aqui para a gente economizar tempo. É o capítulo 19, verso 14 do Mateus, que vai estar aqui. Mateus 19, 13 e 14. Está aqui, ó. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não está reino de Deus. Reino dos céus. Vamos ver aqui rapidamente como é que está em Marcos 10. Marcos 10, 13. Marcos 10, 13. Então eles trouxeram algumas crianças para que os tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai haver a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque tais é o reino de Deus. Tá vendo? Reino de Deus. A gente poderia ver em Lucas também, mas já basta, né? Mateus, reino dos céus. Marcos, reino de Deus. Anteriormente, Lucas, reino de Deus. Mateus, reino dos céus. Então a gente vai perceber que com esses exemplos aqui que eu citei, obviamente que teria muitos outros, porque é como eu disse aqui, tem, como está escrito aqui no slide, não é? Temos pelo menos 32 vezes no livro a citação reino dos céus, pelo menos 32 vezes. Então a gente vê que há esse zelo de Mateus. E por que Mateus está tendo esse zelo? Por que Mateus ele se esforça em até ter esse detalhe bem preservado? Vamos ver aqui na continuação do slide, o que o slide tem mais a nos dizer. Vou desaparecer aqui para ficar melhor. Por que isso, né? É uma maneira de Mateus não ferir a cultura judaica. Deixa eu ver se está aparecendo legal para vocês aqui. Aqui, ó, agora vai ficar melhor, quer ver? Eu dei uma mexidinha aqui, ó, ficou bacana, agora ficou melhor. É uma maneira de Mateus não ferir a cultura judaica. O Evangelho de Mateus explica nas palavras de Jesus o que é esse reino dos céus. Isso aqui vamos deixar para daqui a pouco. Isso aqui deixa para daqui a pouco. Esquece um pouco isso aqui. Vamos focar só onde está essa canetinha a laser aqui, ó. Deixa eu até pegar uma caneta aqui. Vamos focar nisso aqui agora, ó, rapidamente, onde eu sublinhei. O que Mateus está fazendo aqui? Era muito importante, e ainda é muito importante, pro povo judeu ter uma... Vou aparecer aqui no cantinho, ó. Vou aparecer aqui na esquerda aqui para a gente ficar falando junto. É muito importante aqui para os judeus não citar o nome de Deus em qualquer momento ou em qualquer discurso. Que isso também faz parte da tradição judaica, refletindo aquilo que foi dito lá por Moisés nos 10 mandamentos, no decálogo lá de Êxodo 20, né? Que um dos mandamentos é não tomar o nome de Deus em vão.
Então eles levam isso extremamente a sério até os dias de hoje. No entanto, que você vai ver que hoje os judeus eles chamam Deus de Hashem. Se você tem um judeu brasileiro, né, que é de fala de língua portuguesa, você vai ver que a palavra Deus, né, vamos ver aqui no cantinho aqui, a palavra Deus, deixa eu ver se vai aparecer aqui, vai. A palavra Deus a gente escreve normalmente assim, não é? D-E-U-S. Deus. É assim que nós escrevemos. Porém, os judeus de fala portuguesa, eles levam tão a sério isso que eles não vão escrever Deus dessa forma. Eles vão apagar essa letra E e eles vão fazer o que para poder preservar a questão de não escrever ou falar o nome de Deus em vão. Eles vão botar esse acróstico, não é acróstico, não esqueci o nome disso, depois eu vou lembrar o nome. Eles colocam esse sinal aqui, é um sinal tão simples de lembrar, mas me fugiu a memória. E eles escrevem dessa maneira. É dessa maneira que é escrito. Para quê? Para não tomar o nome de Deus em vão. Então todas as vezes que você vê isso aqui, por exemplo, na internet, quando você vê isso aqui sendo escrito na internet, por exemplo, e às vezes a pessoa não é nem um judeu, mas ela está pegando essa tradição, dessa tradição judaica e aplicando isso de alguma maneira. Então provavelmente essa pessoa está acompanhando algum conteúdo judaico, está acompanhando algum judeu, está acompanhando alguma coisa dentro desse sentido para poder estar replicando isso de forma pública. Então os judeus eles chamam Deus de Hashem. Eles não chamam Deus de Yahvé, a não ser em situações que sejam sagradas para eles. Que aí já é a hora deles fazerem isso, que é em adoração, que é numa reunião litúrgica e etc. Mas eles não chamam. Então, como essa tradição já acontecia desde do século, pelo menos, acontecia bem antes, né? Antes do século I isso já acontecia, antes de Cristo. Isso já começou a ser formado. A gente vai ver já já a partir da questão da reconstrução dos muros com Esdras e Neemias. Dali para cá já começou até a construção dessas tradições. Mas em específico no século I, na época de Jesus, já havia isso. Já havia essa tradição. Então, para poder Mateus não atrapalhar os judeus convertidos, não causando estranheza para eles e também não causando barreiras para os judeus que ele queria alcançar, ele vai fazer uso do reino dos céus para não ficar utilizando o nome reino de Deus, ou seja, para não ficar tomando o nome de Deus dentro dessa perspectiva, dessa tradição em vão. Ainda que ele não estivesse tomando em vão, se fosse o caso, né? Porque a questão de tomar o nome de Deus em vão envolve outras questões. Envolve outras questões que a gente pode, de repente, fazer uma aula bônus sobre isso. Mas ele não queria tomar o nome de Deus, ele não estaria tomando o nome de Deus em vão, mas estaria causando uma barreira. Então ele preserva, ele fala, não, reino dos céus. Reino dos céus. Que assim ele vai estar comunicando o propósito e ao mesmo tempo vai estar alcançando o público que ele quer alcançar com um pouco mais de facilidade. Deixa eu ver aqui o que temos. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desaparecer aqui. Agora vamos... Aqui embaixo a gente vai ver aqui em amarelo da seguinte forma. Todo esse empenho de Mateus reforça a ideia central de que ele quer passar sobre Jesus aos judeus. Jesus Cristo é o rei de Israel. Aí a gente vai ter uma questão interessante, porque eu tô linkando isso ao quê, né? Esse final aqui parece que veio meio do nada, né? Mas não. Eu tô linkando isso ao quê? Eu tô linkando isso à questão que eu vou falar aqui, ó. Tô puxando uma setinha aqui pra gente ver aonde está sendo linkado. Que a gente vai dar continuidade aqui. Já entendemos aqui a questão do porquê que ele usa reino dos céus e agora a gente vai ver essa explicação, né? Que o Evangelho de Mateus vai explicar nas palavras de Jesus o que é o reino dos céus. Mas antes de nós
abordarmos essa questão aqui, de como que ele vai explicar isso, a gente tem esse complemento aqui só para poder a gente verificar, né, relembrar aquilo que nós falamos nas aulas passadas, que o propósito de Mateus era mostrar que Jesus é o Messias e o Rei, e todo esse esforço de falar reino dos céus, de citar o reino dos céus tantas vezes, e de explicar sobre o reino dos céus, é uma maneira de reforçar a proposta de que é mostrar que Jesus não é somente o Cristo, mas é o Rei de Israel. Aí vendo aqui nesse retângulo branco, a gente pode ver o seguinte, ó, apesar de Mateus dar um foco maior, vírgula, no registro da crucificação, todos os evangelistas destacam Jesus como rei. Então isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito interessante, esse retângulo branco. Porque apesar de nós termos Mateus tendo um esforço maior do que os demais para poder mostrar que Jesus é rei de Israel, no final das contas, dentro da narrativa da crucificação de Cristo, nós vamos ver que todos os evangelistas destacam Jesus como rei. Então, a gente vai ver isso agora rapidamente nas Escrituras Sagradas, que aqui, ó, vamos pegar aqui só rapidamente o registro da crucificação, Mateus 27. A gente tem aqui alguns pontos aqui bem rápidos para a gente verificar. Então, olha, vamos ver aqui, ó, Mateus 27, 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Então aqui a gente já tem Mateus fazendo esse registro, mostrando que, de alguma maneira, Jesus estava sendo reconhecido ou intitulado como rei dos judeus, mesmo que não fosse a proposta de Pilatos, né? Pilatos não estava com essa proposta. Pilatos estava fazendo uma pergunta investigativa para poder entender o porquê que Jesus estava sendo entregue para ser julgado pelos judeus. Mas destacar que essa pergunta tem como principal fator perguntar que se Jesus se considera o rei dos judeus é importantíssimo para dentro da proposta de Mateus. Mas isso não está só em Mateus. Quando a gente vai para Marcos capítulo 15, nós temos Pilatos fazendo a mesma pergunta aqui no verso 2. Pilatos interrogou, és tu o rei dos judeus? Está aqui em Marcos também. Se nós formos ver aqui Marcos 15, verso 2. Se nós formos ver em Lucas capítulo 23, em Lucas capítulo 23, está da seguinte forma. Levantou uma assembleia, aí que o verso 3. Lucas 23, verso 3. Então lhe perguntou Pilatos, és tu rei dos judeus? Olha aqui. Pergunta também Lucas. Então você vai vendo, a gente já está percebendo aqui, que todos os evangelistas no final vão estar com esse foco em comum. No final, todos eles vão querer mostrar que, de alguma maneira, de que Jesus é rei e é Messias. João 18:33, mesma pergunta. És tu o rei dos judeus? Tá vendo? Mesmas perguntas. Vamos voltar para Mateus 27. Mateus 27 vai continuar dizendo, Jesus não respondeu. Vamos ver aqui mais para baixo. Ó, aí aqui entra o ponto interessante. O ponto interessante é esse, verso 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Olha só, essa pergunta aqui é interessante. Do verso 17, pergunta de Pilatos ao povo, que antes estava gritando Hosana e agora estava gritando e já ia gritar crucificam. Bom, mas vamos ver. Chamado Cristo. Essa é a pergunta. Solta quem? Barrabás ou esse Jesus chamado Cristo? É o que está escrito em Mateus 17. Vamos ver Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15,
a gente vai encontrar aqui a mesma uma pergunta. Ó. Aqui no verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Olha só. Aí aqui é interessante. Vamos continuar. Pois ele bem percebia que, por inveja aos principais sacerdotes, lhe haviam entregado. Mas olha só, aqui a gente vai ver que Marcos continua falando sobre rei, né? Aqui em cima, és tu o rei? Aí aqui, ó, quer que eu solte Barrabás ou o rei dos judeus? Só que Mateus, ele não vai focar, ele não vai continuar dando foco nessa pergunta sobre chamar Jesus de rei. Por quê? Porque Mateus, ele tem um foco principal também, que é aquele foco de mostrar que Jesus é a descendência e a raiz de Davi, que Jesus é o Cristo. Então, olha só, provavelmente, isso aqui não é uma manipulação de informações, onde Mateus, por exemplo, pode ter pensado assim, pô, Pilatos falou assim, pô, solta Barrabás ou rei dos judeus? Eu vou trocar, eu vou ao invés de eu colocar rei dos judeus, para eu poder alcançar melhor esse povo que eu tô falando, eu vou colocar Cristo, vai ser melhor. Não, não foi isso. Isso não é uma manipulação de informação. O que Pilatos pode ter dito pode ter sido algo muito mais completo. Pilatos pode ter dito dessa seguinte forma: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, esse prisioneiro, que foi um amotinador que cometeu um homicídio, que vai ser condenado por homicídio, ou vocês querem que a gente solte a Jesus, que se diz rei dos judeus e que também é chamado pelos seus discípulos de Cristo? Pilatos pode ter dito algo muito mais complementar. Só que os evangelistas, eles vão selecionar os pontos que é mais importantes dentro dessa perspectiva para poder comunicar ao povo que eles estão falando. E isso não é de maneira alguma nenhum tipo de manipulação. Mas isso também foi dirigido a ser registrado dessa maneira também por meio do Espírito Santo de Deus. Então, Mateus, ele prefere focar no Cristo novamente, mostrando que Pilatos está falando que Jesus, de alguma maneira, mesmo sendo julgado, mesmo em meio ao julgamento, Jesus estava sendo, de certa forma, reconhecido, ou havia uma suspeita de que ele era rei dos judeus, de alguma forma, ou seja, alguém estava intitulando ele como rei dos judeus, e que também boa parte da multidão poderia estar gritando crucificam, mas tinha uma outra boa parte que também o reconhecia como Cristo, porque essa informação chegou aos ouvidos de Pilatos, e Pilatos verbaliza isso em público. Então, isso é importantíssimo, tanto para nós, para podermos ter um enriquecimento maior das razões de isso estar escrito, para podermos ter um enriquecimento maior de como que Pilatos obteve as informações sobre Jesus, e que vai nos ajudar a complementar também os públicos-alvos de cada evangelista. Então, olha só, chamado Cristo. Então, vamos dar continuidade aqui em Mateus. Eu poderia voltar para Marcos para continuar fazendo essas concordâncias, mas vamos continuar aqui. Replicou, 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Novamente, não é? Foco novamente na questão de Cristo, e especificamente o Cristo. Vamos ver aqui Marcos capítulo 15, verso 11. Não, verso 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Olha só, Marcos continua focando sobre a questão de rei. Aí você vai dizer, mas não era proposta de Mateus mostrar que Jesus é rei dos judeus?
por que Marcos está focando nesse instante mais do que Mateus? É como eu disse, no final dos evangelhos, dentro dos 4 evangelhos em si, a gente vai ver também Lucas, vai ver também João, que tem esse foco de rei dos judeus, nos 4. Só que no decorrer do livro em si, nos capítulos anteriores, o foco é mais da parte de Mateus do que propriamente da parte de Marcos. Porque Mateus, ele não vai focar tanto na questão de rei nesse final, porque ele também quer mostrar, no final das contas, de que Jesus está morrendo como Cristo também. Que Jesus ele está morrendo como Cristo para poder ressuscitar como rei. E que ele é o rei de Israel. Então, isso aqui é interessantíssimo, né? Tá morrendo como Cristo e vai ressuscitar como rei. Que é o cumprimento da plenitude dessa promessa messiânica e dessa aliança davídica. Que o Messias iria ser a descendência do governo permanente de Davi. Tive isso na aula passada, né? Então, olha só que interessante. Aqui, eu acho que tem essas concordâncias. Vamos ver só Lucas e João rapidamente. Bom, Lucas aqui a gente já viu, né? Essa concordância aqui. Vamos. Lucas aqui vai fazer vai trazer uma informação que não tem nenhum evangelho, só tem Lucas, que é Jesus perante Herodes. Aí depois volta para Pilatos. Voltando para Pilatos aqui, vai falar que não verificou crime, tal. Aí aqui, verso 17. Não, verso 17. Vamos ver o verso 14. Apresentaram-me este homem como agitador de povo, interrogando a presença, nada verifiquei contra ele, crime algum, nem tampouco Herodes, que verificou, tal, castigou. Toda a multidão, porém, gritava, fora este, solta-nos Barrabás. E, bom, enfim, aqui o Lucas já não vai ficar, não vai fazer aquela pergunta, né? E aí, eu solto quem? Barrabás ou Jesus? Ou Jesus o Cristo, ou Jesus o Rei? Lucas não vai focar nessa pergunta, ele vai focar em outros detalhamentos. Mas, com essa referência aqui, ó, ele também vai registrar que Jesus é chamado de rei também. Eu acho que para mais para baixo aqui, no momento da crucificação, quer ver? No momento da crucificação, deixa eu ver aqui, ó, no momento da crucificação de Lucas, chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, um à direita e outro à esquerda, Jesus vai pedir, vai fazer a intercessão. Aí aqui, ó, o povo estava ali e observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros e assim mesmo não se salva. Aí, ó, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Ó, vamos ler agora de forma melhor, não é? De forma complementar. Verso 35. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então aqui Lucas vai focar na palavra Cristo para enfatizar a questão também do cumprimento, de mais voltado. Lucas a gente vai ver mais para frente que ele é muito mais voltado para a redenção dos pecadores e para a salvação. A gente vai ver isso mais para frente. A gente vai entender o porquê disso, porque ele resistir aqui Cristo também. Mas aqui ele continua dizendo, ó, verso 37, se tu és rei dos judeus, ó, e aqui no verso 38, também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então a gente vai ver que no final dos evangelhos vai estar também esse registro de rei. João, vamos ver mais para cima rapidamente. João 19, aqui, ó, João 19, 18, 33, a gente viu, rei dos judeus, está aqui. Verso 37, 18, 37. Então lhe disse Pilatos, logo és tu rei? Pergunta novamente. É um destaque. Vamos ver mais para frente. Tendo dito, perguntou Pilatos. Ah, não, isso aqui é outra questão. Isso aqui vamos para frente.
Isso aqui é interessantíssimo do verso 38, né? Mas não vamos falar disso não. Verso 39. Acostume entre vós, eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Por ocasião da Páscoa, né? Ele faz uma adição aqui que não tem nos outros, né? Mas vamos lá. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Novamente, né? Mesmo foco. Rei dos judeus. Vamos ver lá na parte da crucificação. Só para a gente fechar aqui. Jesus. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Você vai ver, gente, isso aqui é extraordinário quando você vai fazendo esse trabalho que a gente está fazendo na aula. Esse trabalhinho que a gente vem fazendo nas aulas é importantíssimo para enriquecer o nosso envolvimento com as escrituras e para poder enriquecer também o nosso conhecimento acerca dos evangelhos. Fazendo esse trabalhinho de vai num texto. João está assim, Mateus está assim, Lucas está assim, Marcos está assim. Quando a gente vai fazendo esse trabalho, vai enriquecendo, porque você vai notando coisas e vai agregando, ao notar essas coisas, você vai agregando mais informações que você vai conseguir explicar melhor, você vai conseguir pregar melhor, você vai conseguir dar, se você dá aula, você vai dar uma aula melhor, se você for evangelizar, você vai evangelizar de uma melhor forma com esses conteúdos. Porque você vai reparando, ó, essas diferenças que são enriquecedoras. Você não vê, por exemplo, em nenhum outro escrito que a gente fez a comparação, escrito Jesus Nazareno, mas aqui está. Então, é uma maneira também de João mostrar que esse registro de Pilatos é para mostrar qual Jesus que estava sendo crucificado, para poder não haver uma manipulação dos fariseus depois da história, para não haver uma manipulação no decorrer dos séculos, de dizer, não, peraí, houve diversos homens chamados Jesus. Então, se Jesus morreu, mas não era Jesus o Nazareno, porque o nome de Jesus era comum, era um nome comum. Assim como o nome José, assim como o nome Pedro, assim como o nome Simão, na verdade, né? O nome Simão, não é Pedro não, mas o nome Simão era um nome comum. Então, Levi era um nome comum, Jesus era um nome comum. Mas aqui, o João, ele registra que quando Pilatos colocou uma placa lá, e logicamente que isso foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele destacou Jesus Nazareno, ou seja, aquele que é filho de Maria, que é filho de José, que está dentro da genealogia de Mateus 1, aquele que pregou, que formou discípulos, é esse que morreu. E ele destaca o rei dos judeus. O próprio Pilatos, ele destaca o rei dos judeus. Aí vai ter um porém. No verso 20 vai estar uma adição de informações que vai nos trazer mais enriquecimento, que, como é uma adição de informação, obviamente a gente não vai encontrar nem em Lucas, nem em Mateus e nem em Marcos. Que é o seguinte, verso 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus. Olha só, essa informação aqui é interessantíssima demais. Os principais sacerdotes disseram para Pilatos o seguinte: olha só, cara, a gente não está considerando ele rei, não escreve isso não. Escreve só Jesus o Nazareno. Aí, ou então, escreve o seguinte, ó, e sim que ele disse, né? Ou seja, vamos traduzir aqui, né? Não escreve rei do judeu, não. Ou escreve Jesus é o Nazareno, ou escreve o que ele disse. Ele disse, sou rei dos judeus. Aí respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Ou seja, eu escrevi e está acabado, eu não vou mudar não, quem manda aqui sou eu. Vocês já estão indo longe demais, a autoridade aqui sou eu. E eu quero escrever que ele é o rei dos judeus e vai ser desse jeito. E assim foi. Então percebe, né, que recapitulando, todos os
no final das contas, todos os evangelistas vão destacar que Jesus é rei, que Jesus é Cristo, certo? Com diversas adições aqui diferentes que vão complementar toda essa narrativa no final. E com esse plano de fundo aqui, que a gente vai compreendendo que houve tentativas de, durante essa jornada, anularem a questão de considerarem Jesus como rei, teve essa questão de tentar fazer com que Jesus não viesse ser reconhecido durante a história, que ele foi crucificado com essa titularidade de rei dos judeus, mas que no final das contas aconteceu como aconteceu, e hoje nós temos essas informações. Contudo, por mais que no final de tudo tenha esse reconhecimento dos 4 evangelistas, voltando para essa questão aqui, o que mais dá foco a essa questão é Mateus. Mas eu preferi trazer para todos nós essa informação final sobre esse destaque de Jesus como rei, porque, logicamente, que depois dessas aulas você ia acabar lidando com essas informações nos finais dos evangelhos, e uma hora ou outra você ia fazer essa comparação e ia achar uma estranheza, falar assim, ué, mas que estranho, eu aprendi que só Mateus que dá esse foco, agora eu tô vendo Marcos dando esse foco também, tô vendo João, tô vendo Lucas. Então, assim, você aprendeu nessa aula que no final todos vão reconhecer Jesus como Cristo e como Messias. Durante os evangelhos vai ter também essas informações soltas em todos os evangelhos. Todos os evangelistas, assim como toda a escritura, quer mostrar que Jesus é o Cristo Salvador e que Jesus é o Rei não só dos judeus, mas ele é o Rei da eternidade. Ele governa tudo, que ele é Deus, que ele encarnou como homem e que ele é descendente de Davi, mas ele é anterior a Davi, que Jesus morreu, mas Jesus, ele é eterno. Antes da morte, ele era imortal. Ele se revestiu de mortalidade para que no futuro nós viéssemos ter a oportunidade de sermos revestidos da imortalidade. Aí a gente pode fazer a concordância com 1 Coríntios capítulo 15, né? Que vai falar da ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar, e uma das características da ressurreição dos que morreram em Cristo e daqueles que estão indo encontrar com Jesus nos ares, é que o corpo que era revestido de mortalidade será revestido de imortalidade, e o que era corrupto será revestido de incorruptibilidade. Então, todos os evangelistas, toda a escritura sagrada tem essa proposta central de Jesus. Porém, o Mateus, ele tem um foco maior, mais dedicado sobre a questão de mostrar Jesus como rei do que propriamente os demais. A gente tem muito mais coisa para falar? Tem muito mais coisa para falar. Mas nós vamos encerrar essa aula por aqui. Daqui a pouco a gente vai para outro slide. Então você vai se ajeitando aí. Se você quiser emendar essa aula, você já pode partir para a próxima aula. Se não, dá uma descansada e depois você retorna. Materiais, lembrando, sempre confira a descrição das aulas para poder verificar se há materiais de consulta ou se há materiais complementares para você. Qualquer novidade que tiver das aulas, qualquer atualização, você confere na comunidade desse curso. Tem a comunidade lá, Jornada pelos Evangelhos. Toda atualização vai estar saindo por lá. Grande abraço, Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.